Veja. Incrível! Essa é realmente linda. Literalmente, esta caiu morta aqui. É como se alguém tivesse matado esta ave esta manhã e a tivesse prensado na rocha. Estou interessado nas penas. Isso é o que eu vim encontrar. Porque olhando para estas penas aqui, o que definitivamente não são fósseis, vermelho, amarelo, rosa, azul... Podemos continuar. É realmente um arco-íris de cores. Mas o registro fóssil é deprimentemente chato às vezes. Você olha para os fósseis e acha muito sem graça. Acho que é porque não sabíamos o que procurar quando estávamos estudando as penas. Porque olhar dentro da composição de cada uma dessas penas é como olhar para uma assinatura de cores. E era isso que eu estava procurando. E eu acho que olhando para elas podemos descobrir que cores estão dentro dessa proteína. Imagine desvendar as cores num registro de fóssil. Isso seria muito especial. Você tem sorte. Vou te mostrar outra coisa. Veja esta. Isso é lindo. Eu vim de muito longe para olhar para uma pena. Você pode ver que há variação no tom do fóssil. Imagino se essa é a cor real. E eu acho que a única maneira de podermos testar isso é combinando as informações que aprendemos com as penas vivas, com o equipamento com o qual vamos estudar os fósseis. Você pode ver cada um dos filamentos individuais se afastando da pena. Agora isso é seu. Obrigado. Procurei muito por isso. Muito mesmo. Estudos recentes têm nos dado algumas dicas sobre a cor dos dinossauros, encontrando estruturas que teriam contido certos pigmentos. Mas eu estou olhando para a química de pigmento real, coisa que ninguém jamais fez antes. Geralmente o que é encontrado na China permanece na China, mas Phil teve sorte dessa vez. Tive muita sorte em conseguir essa pena do gansos, mas para saber mais sobre cores em aves e dinossauros, preciso de uma ave parecida com um dinossauro. E esta é bem brava. Como quase tudo, as penas evoluíram. Embora no caso do casuar, elas não tenham evoluído muito. Este pássaro mal-humorado veste a plumagem desajeitada de um dinossauro. As penas deste animal são muito bonitas. Elas não se parecem com penas, parecem pelo. Eu acho que quando você olha para um pássaro como um casuar, com cores maravilhosas na garganta, não dá para não pensar por que tivemos dinossauros só verdes e cinzas. Eu gostaria de ver um dinossauro vermelho e azul. Não dá para saber se ele está olhando para mim como um jantar ou apenas como uma vítima de um chute. Phil não pode chegar mais perto para ver as penas, por isso ele arrisca sua segurança para tentar pegar uma pluma desta ave mal-humorada com a ajuda de Simon Blackwell. Não se preocupe. Não vai me dar um escudo? Só tem um, desculpe. Legal você, hein? Melhor ficar atrás. Sim. Até virmos como ele reage. Como um temido dinossauro, o casuar pode dar um chute letal com suas garras em forma de adagas. Ele adoraria atacar. Talvez ele até comece a chamar em 1 minuto. Mas antes que morra, Phil descobre o que veio procurar. Olha só. Isso é lindo. Eu acho que posso colocar uma pluma no meu chapéu. Eu tenho essa visão de dinossauros muito primitivos do período Jurássico, com as estruturas quase idênticas a esta. Casuares não sabem voar. Eles usam sua plumagem principalmente para proteção, mas a natureza fez penas com multi-objetivos. O colorido pode ajudar a atrair parceiros e até mesmo nos mostrar a dieta e a saúde de um pássaro. Flamingos, por exemplo, ficam cor-de-rosa a partir de um pigmento chamado caroteno, que vem do camarão que comem. Então, pigmentos em penas de dinossauros podem dizer a Phil como era a dieta dos dinossauros, seu namoro ou o ambiente. Isso se ele conseguir extrair alguns pigmentos a partir de uma pluma fóssil. Sem uma máquina do tempo, nós estamos apenas começando a aprender sobre a cor dos dinossauros. Mas Phil e sua equipe
tem agora acesso a alguns equipamentos que poderiam fazer uma máquina do tempo parecer absolutamente singular. O Synchrotron, do National Accelerator Laboratory, é uma das máquinas de imagem mais precisas do mundo. Ele mapeia a superfície de vírus e analisa materiais futuristas. Até agora, o trabalho do laboratório ganhou 6 prêmios Nobel de Química e Física. Tem sido usado para tudo, ao que parece, exceto para estudar fósseis de dinossauros. Hoje, na Universidade de Stanford, isso está prestes a mudar. Phil e sua equipe irão usá-lo para procurar pigmentos de dinossauros. É um tiro no escuro, mas seu trabalho vai levar a paleontologia e o Synchrotron até seus limites. As chances de que quaisquer produtos químicos ou pigmentos tenham sobrevivido 150 milhões de anos são incrivelmente baixas, mas Phil e sua equipe vão encarar. Se tiverem sucesso, eles vão provar que há mais em penas fósseis do que apenas impressões em pedra. Essa ideia ganhou o acesso da equipe. Cientistas do mundo todo bombardearam Stanford com pedidos para o feixe do tempo Synchrotron. A máquina se esgotou rapidamente e usá-la custa alguns milhares de dólares por dia. O nível de complexidade parece incrível. Se você reparar bem, a complexidade é assustadora. Mas como Stanford reconhece esse possível momento de se fazer história, eles oferecem a Phil e sua equipe o acesso à máquina durante alguns dias. A pressão está aumentando e Phil decide correr o risco. Eu devo ser um idiota, mas adoraria pôr as penas do Gansos de lado por um tempo e começar uma nova experiência com um espécime verdadeiramente caro. Ele vai perseguir talvez o fóssil mais emblemático de todos os tempos, um fóssil que já mudou a história uma vez. O Archaeopteryx. Phil vai para a Bavária, Alemanha, o marco zero para um dos grandes e decisivos momentos da arqueologia. Foi aqui, na pedreira Solnhofen, que um trabalhador descobriu um Archaeopteryx. Uma criatura meio ave, meio dinossauro, em 1861. Apenas 2 anos após Darwin ter publicado A Origem das Espécies, esta ave com dentes, este dinossauro com asas, forneceu a primeira evidência concreta de que alguns dinossauros evoluíram para pássaros. Os cientistas se debruçaram sobre o fóssil do Archaeopteryx durante 150 anos. Mas Phil é o primeiro a estudar sua composição química e talvez o primeiro a determinar a sua cor. Para saber como ele tornou-se um fóssil tão primitivo, Phil conversa com o especialista em Archaeopteryx, Dino Frey. Imagine que estes animais provavelmente viveram nas ilhas, em uma espécie de arquipélago que se formou ao longo da emenda do continente, que estavam próximos uns dos outros, que eram chefes de organismos do Recife, com plantas, com coisas boas, mas sem aves de rapina. Esse seria um criador ideal para eles, certo? Eles poderiam viver lá, poderiam se reproduzir lá, ter seus filhotes e adolescentes. Eles poderiam explorar. Talvez tenham explorado um pouco longe demais. Dá até para imaginar o papai de pé na praia e dizendo: "Eu lhe disse para não voar tão longe." E agora você está se afogando. Más notícias para o Archaeopteryx, mas uma ótima notícia para os paleontólogos. Quando a poeira assentou, o lodo conservou de maneira extraordinária os contornos de ossos e penas durante 150 milhões de anos. Eu fico imaginando se o processo de fossilização do Archaeopteryx conservou algumas das cores que o Synchrotron agora poderá revelar. Isso depende da velocidade e suavidade com que o Archaeopteryx foi fossilizado. Quanto mais fino o sedimento, melhor ele preserva detalhes fósseis. Felizmente, o sedimento em que o Archaeopteryx ficou enterrado era como um gesso natural de Paris, transformado em pó fino por bactérias. A quantidade de bactérias que viveram nesta sopa deve ter sido enorme. E em seguida, as bactérias produziram sedimentos tão finos que cada animal que tocou no chão foi imediatamente coberto de lama.
E esse processo rápido e cheio de terra pode ter capturado os produtos químicos de cor na pele e nas penas do Archaeopteryx. Ao contrário dos ossos espalhados na cidade dos dinossauros da China, o Archaeopteryx saiu da terra exatamente como ele foi para dentro dela. E é exatamente o que Phil tinha a esperança de encontrar aqui. Os ossos e algumas das penas do Archaeopteryx fossilizaram muito bem. Mas o que aconteceu com as partes moles, os agentes químicos que produziram a carne e as penas do Archaeopteryx? E as cores? O que elas viraram? Baseado na maneira como o Archaeopteryx fossilizou, Phil está confiante de que tenha sobrado algo dele. Poucos pensaram nesse fóssil dessa maneira antes. A chave é entender o que está acontecendo com os elementos dentro do corpo de nossos animais e os sedimentos em torno deles, e ver como os elementos estão fluindo para